Olá, queridos, tudo bem? Espero que estejam se cuidando, estudando e obedecendo às determinações para ficarem em casa. Gente, hoje o nosso assunto é sobre controle de constitucionalidade. Professora, o que é o controle de constitucionalidade? Gente, controle de constitucionalidade nada mais é do que um mecanismo de verificação da adequação de lei ou ato normativo em face da Constituição e, mais modernamente, em face do bloco de constitucionalidade. De onde vem a fundamentação disso? O controle de constitucionalidade, ele vem da supremacia da Constituição. Como nós vimos em sala de aula, a nossa Constituição é a lei suprema do nosso Estado. Isso só acontece porque ela é uma norma rígida. Ela é uma Constituição rígida, que possui aquele modo de alteração mais dificultoso do que as outras normas do ordenamento. Então, por ser a nossa Constituição uma Constituição rígida, ela é dotada de supremacia perante as demais normas do ordenamento jurídico. E é por isso que as demais normas devem estar em conformidade com a Constituição para que sejam válidas. O objetivo. Todas as normas podem sofrer o controle de constitucionalidade. Todas as normas sofrem controle de constitucionalidade? Não. Somente aquelas que tiram o seu fundamento de validade diretamente da Constituição. E que normas são essas, professores? São aquelas previstas no artigo 59 da Constituição, as emendas constitucionais, as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, os decretos legislativos, as resoluções e, nos termos do artigo 84, inciso 6, a linha A e B da Constituição, os decretos autônomos, né? Então, os decretos autônomos também retiram o seu fundamento de validade diretamente da Constituição e é por isso que eles sofrem também o controle de constitucionalidade. Quais são os parâmetros? Quais são os parâmetros para o controle de constitucionalidade? É somente a Constituição? Não, não mais. Nós temos hoje o chamado bloco de constitucionalidade, que é formado pela Constituição, pelas emendas constitucionais e pelos tratados e convenções de direitos internacionais de direitos humanos que ingressarem no nosso ordenamento nos termos da Emenda Constitucional 45 de 2004, né? Aqueles tratados e convenções internacionais que versem sobre direitos humanos que ingressarem no nosso ordenamento com quórum de emenda, com quórum de aprovação de emenda constitucional, aprovação em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional, por 3/5 dos seus membros, eles obtêm status de emenda à Constituição e integram o nosso chamado bloco de constitucionalidade, que é o conjunto de normas que formalmente não estão na nossa Constituição física, no texto constitucional, mas servem de parâmetro para o controle de constitucionalidade. Então, ao analisar a constitucionalidade de uma lei ou ato normativo, nós vamos fazê-lo em face da Constituição, das emendas à Constituição e dos tratados e convenções internacionais que versem sobre direitos humanos e que ingressarem no ordenamento brasileiro com a aprovação com quórum da emenda constitucional. Nós temos 2 tipos de inconstitucionalidade, a inconstitucionalidade por ação e a inconstitucionalidade por omissão. A inconstitucionalidade por ação, ela vem de um fazer do Estado. Uma lei ou ato normativo é inconstitucional.
E a inconstitucionalidade por omissão, como o próprio nome já diz, ela decorre do não fazer do Estado. Nós estaremos diante de uma norma constitucional de eficácia limitada, que para ter a sua eficácia plena, dependeria de uma atuação do legislativo, e o legislativo não atua. Então, a gente tem o cerceamento de algum direito constitucionalmente previsto em virtude da falta de regulamentação desse direito. O exemplo clássico da inconstitucionalidade por omissão é a falta da norma que regulamenta o direito de greve do servidor público. Esse é um exemplo clássico. A inconstitucionalidade por ação, ela pode ser uma inconstitucionalidade do tipo formal, do tipo material, ou por vício de decoro parlamentar. A inconstitucionalidade formal, ela atinge o procedimento, ela atinge a formalidade da norma. Então, seria o exemplo de uma iniciativa, né? Iniciativa de legislar, compete à União legislar privativamente sobre direito penal. Vamos supor que um Estado legislasse sobre direito penal, essa norma seria inconstitucional por conta do vício formal, né? Outro ente, que não aquele competente, legislou sobre a matéria. Então, esse é um exemplo de inconstitucionalidade formal. A inconstitucionalidade material, ela está diretamente ligada ao conteúdo. Seria alguma norma que ferisse o princípio da isonomia, por exemplo, que ferisse algum direito, alguma matéria, algum conteúdo que está ali na Constituição. Quanto ao momento, o controle de constitucionalidade ele pode ser preventivo ou repressivo. Preventivo ou controle prévio é aquele que acontece antes da entrada em vigor da lei ou do ato normativo. E o repressivo ele acontece posteriormente à entrada em vigor da lei. O controle preventivo ele é realizado tanto pelo legislativo, quanto pelo executivo, quanto pelo judiciário. O controle preventivo realizado pelo legislativo é decorrente da atuação das CCJs, das Comissões de Constituição e Justiça, que são aquelas comissões existentes nas casas legislativas que elas têm como função primordial analisar a constitucionalidade, a compatibilidade daquele projeto de lei com a Constituição. Então, a Comissão de Constituição e Justiça, ela analisa a constitucionalidade daquele projeto de lei e ele faz um parecer, e esse parecer é vinculante, ele não é um parecer meramente opinativo. Se a CCJ opinar, disser que aquele projeto de lei é inconstitucional, ele será arquivado, a não ser que seja uma inconstitucionalidade parcial e tenha a possibilidade de se fazer uma emenda e corrigir aquele erro. Aí sim, ele pode passar. O controle preventivo realizado pelo Executivo acontece por meio do veto do presidente da República ou do chefe do Executivo. O veto, a gente sabe que ele pode ser o veto político ou o veto jurídico. O veto jurídico, ele versa sobre a inconstitucionalidade. Se o presidente da República entender que aquele projeto de lei é inconstitucional, ele irá vetar. Contudo, ele também pode vetar exercendo o veto político se ele entender que aquele projeto de lei é contrário ao interesse público. Então, mas no caso, como estamos tratando de controle de constitucionalidade, se o presidente vetar, fundamentando na inconstitucionalidade daquele projeto de lei, ele estará exercendo o veto jurídico. Esse é o controle de constitucionalidade realizado pelo Executivo. O controle de constitucionalidade preventivo pelo Judiciário acontece quando os trâmites ferem
o direito parlamentar de participar de um processo legislativo constitucional, né? O parlamentar impetra um mandado de segurança diretamente no Supremo Tribunal Federal, né, se for o caso, impetra um mandado de segurança pedindo que aquele procedimento seja declarado inconstitucional e aí sim o judiciário irá atuar nessa fase preventiva, porque de regra o judiciário só atua no controle posterior, né, no controle repressivo. Controle repressivo de constitucionalidade, de regra é exercido pelo Poder Judiciário, né, que em face ele já acontece após o ato, após a lei ou ato normativo estar em vigor. Ele verifica a existência do vício formal ou material. Só que, excepcionalmente, o controle repressivo pode ser exercido pelo legislativo, só que é excepcionalmente. Em quais casos, professora? Quando o Congresso Nacional, por exemplo, não aprova a medida provisória com base na inconstitucionalidade dela. A gente sabe que a medida provisória é ato do chefe do Poder Executivo, só que ela tem que ser aprovada pelo Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional entender que aquela medida provisória padece de vício de inconstitucionalidade, ela não irá aprovar. E esse é um controle repressivo, porque a medida provisória já estava em execução, já estava vigorando, né? Congresso Nacional também pode sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem das suas funções no exercício do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Então, quando o Congresso Nacional susta esses atos do Poder Executivo que exorbitem as suas funções no exercício do poder regulamentar ou da delegação legislativa, ele está exercendo um controle repressivo de inconstitucionalidade. Também é possível haver o controle por ato do Tribunal de Contas, quando o Tribunal de Contas fundamenta sua decisão em um caso concreto na inconstitucionalidade daquela norma. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já reconheceu a possibilidade do Tribunal de Contas declarar inconstitucionalidade. É o que acontece, o que o Supremo declarou, né, na súmula 347, que diz que o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Controle repressivo de constitucionalidade, excepcionalmente, pode ser realizado também pelo Executivo. Parte da doutrina entende dessa forma, só que a doutrina majoritária entende pelo não cabimento do controle de constitucionalidade realizado pelo poder repressivo, realizado pelo poder executivo. Isso é um entendimento minoritário, que seria no caso quando o chefe do executivo estiver diante de uma lei que ele entenda ser inconstitucional, ele expede um normativo para a administração pública determinando a não aplicação daquela lei. Mas isso é um entendimento minoritário na doutrina. A doutrina majoritária entende pela impossibilidade de controle repressivo pelo poder executivo. Gente, hoje a gente fica por aqui. Estudem. Amanhã a gente vai tratar sobre o controle repressivo de constitucionalidade, que pode ser difuso ou concentrado.